Boa noite, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. Nós está falando aqui uma palavra para o seu coração que se encontra em Ezequiel, capítulo 18. Muito forte. O Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração, que diz assim: Algum tempo depois recebi nova mensagem do Senhor. Porque anda dizendo que em Jerusalém os filhos pagam pelos pecados dos pais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nenhuma israelita voltará à cidade. Esta frase tão popular. Todas as almas me pertencem, as almas dos pais e as almas dos filhos. A minha lei é o seguinte: cada pessoa será condenada pelo seu próprio pecado, e o castigo é a morte. Mas o homem justo, que põe em prática a verdade e a justiça, esse não participa das festas imorais realizadas para adorar ídolos nos montes de Israel. Não rouba a mulher alheia, nem se deita com mulher no tempo da sua menstruação. Ele não explora outra pessoa e é paciente com quem lhe deve dinheiro. Devolve os objetos deixados como garantia de pagamento da dívida e quando os devedores precisam. Reparte a sua comida com os pobres e as suas roupas com quem anda coberto de farrapos. Ele empresta seu dinheiro sem cobrar juros e afasta-se das coisas erradas. E não faz diferença entre rico e pobre, poderoso e humilde. Trata todos os homens com igual justiça. Um homem assim, que obedece às minhas leis, é justo de verdade, e sem dúvida alguma viverá. Se esse homem justo tiver um filho ladrão ou assassino que fizer as maldades que seu pai evitou e deixar de lado sua obrigação de fazer o bem, adorando ídolos no alto do monte, adulterando, explorando os fracos e os pobres, roubando, não devolvendo o que foi dado como garantia, amando e adorando imagens de falso Deus, cobrando juros altos quando empresta dinheiro, por acaso esse homem viveria às custas da justiça de seu pai? De jeito nenhum. Morrerá por sua própria culpa. Mas se esse homem pecador tiver um filho capaz de perceber a maldade de seu pai e não cometer os mesmos pecados, não comer a carne oferecida aos ídolos no alto do monte, não fizer pedido às imagens de falsos deuses, não roubar a mulher alheia, não explorar seus semelhantes, não guardar consigo o que foi dado como garantia, não roubar, repartir sua comida, as suas roupas com os necessitados, ajudar os pobres, não emprestar dinheiro a juros, enfim, se ele cumprir a minha lei, obedecer os meus mandamentos, não será castigado pelo fato de seu pai ser um pecador desobediente. Ele viverá sem dúvida alguma, e ele, que é ladrão, explorador, adultério e perverso, será castigado, morrerá por causa dos seus pecados. E vocês podem até perguntar: como é? O filho não é castigado pelo pecado do pai? É claro que não. Ele obedeceu aos mandamentos, fez o que é certo e justo, e por isso, sem sombra de dúvida, viverá. Quem vive pecando é que será castigado com a morte. O filho não sofrerá as consequências do pecado do pai, e o pai não pagará pelo pecado do filho. O justo será recompensado pela sua justiça, e o perverso será castigado pelos seus pecados. Apesar disso, se um homem pecador se arrepender dos pecados que cometeu e passar a obedecer os meus mandamentos, fazendo o que é certo e justo diante de mim, sem dúvida alguma viverá. Não será morto pelos seus antigos pecados. O passado será esquecido com toda a sua desobediência e maldades. Ele receberá a vida como um prêmio da sua justiça. Você imagina que eu sinta alegria quando um perverso é castigado com a morte? Pergunta o Senhor Deus.
Muito pelo contrário, a minha vontade é que ele abandone a sua vida de pecado e receba a vida eterna. Por outro lado, se uma pessoa que sempre viveu fazendo o que é certo, de uma hora para outra, abandona a justiça e se entrega ao pecado, fazendo as mesmas maldades que fazem os perversos, não conseguirá escapar do castigo. Todas as coisas boas e justas que fez antes serão esquecidas, serão castigadas com a morte, porque escolheu seguir o caminho do pecado e pelas maldades que cometeu. Agora vocês vão reclamar ao Senhor, não está sendo justo do seu julgamento? Pense bem, israelitas, quem está sendo injusto? Eu ou vocês? Se o justo deixar de lado a justiça para viver no pecado e morre sem se arrepender disso, morrerá por causa do mal que cometeu. Se uma pessoa que vivia no pecado se arrepender de suas maldades e desobediências e passa a praticar a justiça, não será castigado com a morte, receberá a vida como prêmio. Quem pensa na sua vida e se arrepende dos pecados que cometeu, será perdoado e viverá, não será castigado com a morte. Apesar de isso, é uma coisa tão clara, os israelitas continuam reclamando. O Senhor está sendo injusto no seu julgamento. Israelitas, vocês são os injustos e não eu, e por isso que vocês serão julgados. Eu mesmo julgarei cada um segundo as suas próprias ações. Promete o Senhor Deus. Arrependam-se, abandonem os seus pecados. Essa é a única maneira de escapar ao castigo do pecado e da maldade. Jogue fora da sua vida os pecados que vocês vêm cometendo há tanto tempo. Assim vocês ganharão um novo coração, um novo espírito. Para que morrer? Para que ser condenado, povo de Israel? Eu não tenho menos prazer em condenar à morte um pecador, diz o Senhor Deus. Arrependam-se, israelita, arrependam-se e vivam. Glória a Deus, aleluia, olha só. Deus está falando para aqueles que estão pecando, estão fazendo injustiça. Você acha que você pede dinheiro emprestado e não paga? Você acha que você empresta dinheiro para os outros e cobra juro? Você acha que você está aí mentindo, está brigando, batendo nas pessoas, humilhando as pessoas, fazendo as pessoas ficar nervosas, irritando as pessoas? Você acha que isso agrada a Deus? Isso é um pecado. É pecado, muito e pecado que você vai acabar, se não pedir perdão a Deus, não se arrepender, vai acabar morrendo. Porque um abismo chama o outro. Você está pecando hoje com isso, amanhã você já está indo para o mundão, já está fazendo um monte de coisa errada, já está fazendo tudo que o inimigo quer, e se não se arrepender, vai morrer no pecado. Então, o que nós temos que fazer é fazer a vontade de Deus, o que Deus mandou nós fazer. Deus mandou a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus pediu para nós não ficar brigando com as pessoas, mas sim com os principados e potestades. Porque a luta é contra os principados e potestades. Não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso pai, não é contra a nossa mãe, não é contra o nosso filho, não é contra a nossa nora, não é contra a nossa avó, não é contra o sangue nosso, mas sim contra os principados e potestades, contra os demônios. Os demônios que estão aí, fazendo com que as pessoas venham praticar coisas erradas, fazendo com que as pessoas sejam influenciadas por ele. É, é com ele que nós devemos lutar, para que nossa família venha ter uma boa vida, para que nossa família venha conseguir o que elas querem, ser feliz. Nós precisamos não lutar contra elas, mas contra o mal, que está nela, está fazendo com que ela te provoque, que ela tire sua paz. Vamos orar. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro para essas pessoas, meu Pai, que estão lutando uma contra a outra, Senhor Deus, meu Pai, o marido lutando contra a mulher lutando contra o marido, Senhor, em uma guerra, meu Pai, dentro de casa, Senhor. Mas, meu Pai, nós temos que lutar contra o mal que está, meu Pai, detrás da pessoa, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, que essa pessoa venha ter a visão aberta,
Ela precisa, Senhor Deus, mudar, meu Pai, de estratégia, Senhor Deus, meu Pai. Não lutar contra a família, mas sim contra o mal, meu Pai, que está atrás da família dela, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essa pessoa, abre os olhos dela espiritual, abre os ouvidos dela espiritual, abre a mente dela, Senhor, mostra para ela, Senhor Deus, meu Pai, que ela está, Senhor Deus, meu Pai, acabando com a família dela, meu Pai, que ela tem que, Senhor, meu Pai, entender, meu Pai, que a luta não é contra o filho dela, nem contra o esposo, meu pai, mas contra os principados e potestades que estão querendo destruir a vida dela e da família dela. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa família, abençoa esse casamento, Senhor. Pai Todo-Poderoso, abre a mente, meu Pai, do esposo, abre a mente da esposa, Senhor Deus, meu Pai, faça com que eles venham voltar, ter uma vida melhor, uma vida boa, Senhor, uma vida sem intriga, sem confusão, meu Pai, sem mentira, Senhor Deus, meu Pai, sem adultério, Senhor, sem enganação, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado. Oh Deus, que ele venha, meu Pai, sair do mundo, meu Pai, venha para a igreja, Senhor, porque está acontecendo isso, porque a pessoa, meu Pai, não está na tua casa, a pessoa não está te buscando, ela te, meu Pai, te abandonou, Senhor. E acabou, Senhor Deus, meu Pai, está fazendo a vontade do inimigo, Deus, que ela volte para sua casa, que ela volte a ser a pessoa de Deus, ó Pai, para a tua glória e para o teu louvor, é o que eu te peço, ó Deus. Amém. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe. Em nome de Jesus.